Você acha que sabe como os eventos de Monsterverse se conectam? E se eu te dissesse que a verdadeira ordem é muito mais complexa do que parece? Prepare-se para uma análise épica que une Godzilla e Kong e os segredos mais profundos da Terra Oca. Eu sou o Master e hoje vamos andar um pouco no caminho dos Titãs. Hoje você será levado em uma jornada épica atrás da linha do tempo definitiva do Monsterverse. Vamos explorar a origem de Kong, o rei de um paraíso perdido, até o apocalíptico confronto entre Godzilla e Ghidorah, o invasor extraterrestre que tentou subjugar nosso planeta. E no fim, você descobrirá como a rivalidade de séculos entre Kong e Godzilla culminou em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia prever. Então prepare-se, porque a história começa muito antes de 2014. Tudo começa antes mesmo de Kong e Godzilla se tornarem reis. No coração da Segunda Guerra Mundial, as forças humanas já estavam esbarrando em criaturas além da nossa compreensão. Em 1944, durante um confronto no Pacífico, 2 pilotos caíram na Ilha da Caveira, uma terra dominada por Kong. Mas a verdadeira introdução do Monsterverse aconteceu em 1973, quando uma expedição da Monarch revela os segredos da ilha e dá início ao reinado de Kong. O objetivo era investigar sinais de vida colossal que poderiam redefinir a história da humanidade. A equipe conta com Bill Randa, da Monarch, o rastreador James Corran, a fotojornalista Manson Weaves e o militar rígido Preston Parker. Logo ao chegarem, o grupo enfrenta o furioso Kong, um macaco gigante que destrói os helicópteros em resposta às explosões lançadas na ilha. Separados, em busca da sobrevivência, os exploradores descobrem que Kong é o guardião da ilha, protegendo-os das ameaças ainda mais mortais, os Skullcrawlers, criaturas subterrâneas predatórias que ameaçam o equilíbrio do local. Com a ajuda de Hank Marrow, um piloto da Segunda Guerra preso na ilha há quase 30 anos, o grupo aprende sobre Kong e seu papel vital. A trama culmina em uma batalha épica entre Kong e o maior Skullcrawler, onde Kong firma-se como o protetor definitivo da ilha. Ambientada em 1995, mais de 2 décadas após os eventos de Kong e a Ilha da Caveira, a série A Ilha da Caveira nos leva de volta ao território selvagem e imortal que abriga o colossal Kong. A história segue um grupo de jovens náufragos que, após serem resgatados de um naufrágio, acabam presos na ilha, isolada e inexplorada. Enquanto lutam para sobreviver, o grupo rapidamente descobre que a ilha é muito mais do que aparenta. Eles enfrentam criaturas ferozes e bizarras, desde predadores terrestres até monstros aquáticos gigantescos, que parecem desafiá-los a cada passo. Em meio de tudo isso, Kong surge como guardião da ilha, protegendo o ecossistema de ameaças maiores, enquanto os náufragos tentam desvendar os segredos do local. Como a série expande a história? A Ilha da Caveira aprofunda o ecossistema da ilha, explorando criaturas nunca antes vistas e os perigos que escondem em seus recantos mais sombrios. Embora a série não traga um confronto direto entre Kong e outro titã, ela reforça sua presença como protetor supremo e solidifica a Ilha da Caveira como um palco de sobrevivência brutal, conectando-o diretamente com o crescente universo do Monsterverse. Em 2014, o mundo presencia o renascimento de uma criatura que dominou os mares por eras: Godzilla. Mas ele não é apenas um monstro, ele é um protetor. O primeiro sinal de que os titãs não são apenas destruição, mas um equilíbrio para o planeta. Situado no ano de 2014, o filme Godzilla marca o renascimento do Rei dos Monstros nas telas, e o início oficial do Monsterverse. A história começa com um desastre nuclear em 1999, quando um acidente devastador em uma usina nuclear do Japão deixa mistérios e segredos enterrados sob o pretexto de um desastre natural. Anos depois, em 2014, esses segredos começam a emergir quando estranhas criaturas antigas chamadas Mutos, organismo terrestre massivo não identificado, despertam provocando caos ao redor do mundo. A narrativa se desenrola com a humanidade tentando desesperadamente entender
e conter essas criaturas que se alimentam de radiação, enquanto suas ações chamam a atenção de uma força muito mais antiga e poderosa: Godzilla. O colossal emerge das profundezas do oceano, não como um destruidor aleatório, mas como um agente do equilíbrio natural. Sua missão: restaurar a ordem, eliminando os mutos, em uma batalha épica que culmina em São Francisco. Como o filme estabeleceu o começo do Monsterverse? Godzilla redefine o monstro como um predador alfa que existe há milênios, explicando sua biologia, instintos e conexão com o equilíbrio do planeta. Esse filme introduz a organização secreta Monarch, que estuda e monitora essas criaturas, plantando as bases para os eventos futuros. A luta entre Godzilla e os mutos não apenas impressiona pela escala, mas também deixa claro que o mundo está repleto de mistérios que a humanidade ainda não compreende, e que os titãs são muito mais do que monstros. Eles são partes vitais da história da Terra. Assim como cada titã tem sua importância para o mundo, cada um de vocês tem importância vital para nós. Seu like é extremamente importante para o nosso mundo. Aproveite agora e nos ajude dando seu like e se inscrevendo no canal. Os monstros agradecem. Monarch, o legado dos monstros. A série se passa em duas linhas temporais principais: o período logo após os eventos de Godzilla 2014 e os anos de 1950, explorando as origens e os segredos obscuros da organização Monarch. A narrativa principal é impulsionada por uma investigação familiar. Após o ataque de Godzilla em São Francisco, a sobrevivente Kate Randall descobre pistas deixadas pelo seu pai, que parecem estar ligadas à organização Monarch. Determinada a entender a conexão de sua família com os titãs, Kate mergulha em um labirinto de segredos, que a leva a descobrir que a história dos titãs e da Monarch é muito mais profunda do que ela imagina. Paralelamente, flashbacks dos anos de 1950 revelam os primeiros dias da Monarch, quando a organização foi criada para investigar os primeiros avistamentos e incidentes envolvendo os titãs. Os relatos incluem encontros com criaturas gigantescas e os desafios enfrentados pelos fundadores da Monarch ao tentar proteger o mundo de forças que eles mal podiam compreender. A série conecta os eventos de forma inteligente. Vemos como os ataques de Godzilla de 2014 mudaram a percepção mundial sobre os titãs e como a Monarch se posicionou como uma organização crucial para monitorar essas ameaças. O núcleo da série estão revelações que expandem o universo do Monsterverse, introduzindo novos titãs, descobrindo verdades sobre os primeiros encontros com essas criaturas e explorando a relação da humanidade com esses gigantes. Em 2019, o mundo testemunhou a guerra definitiva dos titãs, quando Ghidorah, o dragão alienígena de 3 cabeças, tenta assumir o controle. Godzilla é forçado a lutar para garantir seu lugar como rei, e é nesse momento que percebemos a profundidade de Monsterverse, uma guerra que transcende eras e conecta criaturas que dominavam o planeta antes mesmo da humanidade existir. Após anos de monitoramento dos titãs pela Monarch, novas ameaças começam a emergir, e a organização se encontra no centro de uma crise global. A narrativa acompanha o cientista Mark Russell e sua ex-esposa Emma Russell, que sofrem pela perda do seu filho durante o ataque de Godzilla de 2014. Essa tragédia os colocou em caminhos opostos. Enquanto Mark deseja destruir os titãs, Emma acredita que eles podem ser a chave para restaurar o equilíbrio do planeta. Tudo começa com o sequestro de Emma e sua filha Madison, pelo grupo de ecoterroristas liderados por Alan Johan, que tem planos de despertar titãs adormecidos ao redor do mundo, começando com um monstro alado chamado Rodan e o devastador King Ghidorah. O objetivo de Jonah é usar esses gigantes para redefinir a Terra, acreditando que os humanos são a verdadeira ameaça ao equilíbrio natural. Quando King Ghidorah é despertado, ele rapidamente se estabelece como o alfa dos titãs, emitindo um chamado que desperta outros monstros ao redor do mundo. A Monarch recorre a Godzilla, sua única esperança de derrotar Ghidorah. No entanto, Godzilla enfrenta desafios quase impossíveis, especialmente depois de ser gravemente ferido na batalha.
Enquanto isso, a Monarch descobre que King Ghidorah não é desse mundo. Ele é uma criatura alienígena que ameaça não apenas o planeta, mas a própria ordem natural da Terra. Isso explica porque ele não está interessado em coexistir, mas em subjugar. Godzilla, o Rei dos Monstros, é um ponto crucial da saga, expandindo o mundo dos titãs de forma significativa. Ele não apenas reintroduz monstros clássicos como Mothra, Rodan e Ghidorah, mas também estabelece que os titãs têm um papel ecológico na Terra. A batalha entre Godzilla e Ghidorah simboliza o confronto entre o equilíbrio natural e as forças destrutivas que não pertencem a esse mundo. Além disso, o filme aprofunda a conexão emocional entre os humanos e os titãs, especialmente com o sacrifício do Dr. Serizawa e a jornada da família Russell. O impacto global dos titãs é o papel da Monarch como medidor entre a humanidade e os monstros, prepara o terreno para eventos de Godzilla vs Kong e futuras expansões do Monsterverse. Em 2021, o destino finalmente uniu Godzilla e Kong, mas o confronto épico que devastou cidades inteiras revelou um segredo ainda mais profundo: a Terra Oca, o lar ancestral dos titãs e a chave para entender seu domínio. Mas será que a batalha entre os reis foi o fim ou apenas o começo de algo maior? A trama começa com Kong, um titã que nunca aceitou ser dominado, vivendo sob a vigilância da Monarch, em um ambiente que mal consegue conter sua magnitude. Mas Kong não está sozinho. Sua ligação com Dia, uma menina surda que parece ser a única capaz de se comunicar com ele, revela um lado inesperado do gigante, um guardião, quase humano em sua empatia. Enquanto isso, em outro canto distante do mundo, algo incompreensível acontece. Godzilla, o protetor da Terra, inicia ataques devastadores contra instalações humanas. Mas por quê? O que teria feito o Rei dos Monstros virar suas garras contra a humanidade que um dia ele havia jurado proteger? O medo se espalha e dúvidas começam a surgir. Será que Godzilla não é mais o alfa que pensamos? Então o inevitável acontece. Godzilla e Kong são colocados em rota de colisão. Suas histórias, suas naturezas e seus instintos os levam a um confronto colossal, um verdadeiro choque de titãs. A batalha, no entanto, é apenas o começo. Por trás dos golpes e rugidos, há uma conspiração humana e sombria, e uma descoberta que redefine tudo o que sabemos sobre os titãs: a lendária Terra Oca. Um reino escondido que guarda segredos tão antigos quanto o próprio planeta. E lá que as revelações sobre a origem dos titãs começam a emergir, oferecendo respostas e novas perguntas. Mas, como sempre, a humanidade é a verdadeira força imprevisível. Um projeto secreto e terrível ameaça não apenas Godzilla e Kong, mas o planeta inteiro. E quando esse segredo é finalmente revelado, ele choca até mesmo os próprios titãs. Godzilla vs Kong é mais do que uma batalha. É o confronto definitivo entre dois ícones lendários, envolto em uma narrativa cheia de mistérios, reviravoltas e revelações impressionantes. Este é o momento em que o Monsterverse atinge seu ápice, com batalhas que desafiam a imaginação e uma profundidade que conecta todos a eventos anteriores. E agora chegamos ao presente, ou talvez ao futuro. Em Godzilla vs Kong, o novo império, novos segredos serão revelados, novos inimigos surgirão, e o equilíbrio será testado mais uma vez. O que está por vir pode mudar tudo o que sabemos sobre os titãs e seu papel no planeta. A paz entre Godzilla e Kong parecia consolidada, mas essa trégua silenciosa logo é quebrada quando os sinais de uma nova ameaça emergem da Terra Oca. Kong agora é visto como um guardião desse mundo escondido. Ele sente uma inquietação, algo que nem ele consegue compreender completamente. Enquanto isso, Godzilla, sempre vigilante, detecta uma força hostil que desafia seu reinado como o alfa dos monstros. Mas dessa vez, não é apenas uma criatura querendo assumir seu trono. É uma ameaça completamente diferente e coloca a balança do poder em risco. No coração dessa nova crise está o inimigo ancestral. Um titã que permaneceu adormecido por milênios nas profundezas da Terra Oca. Este ser colossal, dotado de inteligência quase humana, não está aqui apenas para dominar. Ele está aqui para exterminar. Seu ódio é antigo, sua força é aterrorizante, e sua visão é clara: acabar com Godzilla, destruir Kong e remodelar o mundo ao seu próprio império.
O confronto não se limita aos monstros gigantes. Novas facções surgem, algumas dispostas a explorar o caos para seus próprios fins, enquanto outras tentam desesperadamente impedir que o planeta mergulhe em destruição total. Enquanto o novo império cresce e ameaça consumi-los, Godzilla e Kong são forçados a encarar um dilema inesperado. Eles precisam deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos. Uma aliança improvável revela o verdadeiro peso da ameaça que enfrentam. Mas o que realmente faz seu sangue gelar é o que está por vir atrás do vilão. Segredos antigos, tecnologias perdidas e a verdade sobre os próprios titãs que ninguém jamais imaginou. A batalha não será apenas física, ela será psicológica, repleta de reviravoltas e sacrifícios, que mudarão o Monsterverse para sempre. Godzilla vs Kong: O Novo Império é o ápice de tudo que o Monsterverse construiu até agora. Um confronto de proporções cósmicas, onde cada golpe, cada rugido e cada revelação abala os alicerces do universo. Mas há algo a mais. Este filme não é apenas sobre batalhas colossais, é sobre o legado, sobre o equilíbrio frágil entre o poder e a sobrevivência. É sobre até onde a natureza irá para restaurar a ordem. Prepare-se para testemunhar o nascimento de um novo monstro que desafiará tudo o que sabemos sobre os titãs. Quando o rugido de Godzilla se junta ao trovão dos punhos de Kong, o mundo inteiro treme. Mas será que é o suficiente? O Monsterverse, além de ser um show de efeitos especiais, é mais que batalhas épicas. É sobre poder, equilíbrio e nossa função na Terra. Você está pronto para descobrir o que o futuro nos reserva? Porque no Monsterverse cada batalha não é apenas a ponta do iceberg. E confiar nesses titãs pode ser a chave para entender o passado e proteger o futuro. Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar a jornada pelo universo dos titãs. Aqui é o Master, que Deus abençoe e até mais.